Bom dia, mulheres. Bom dia para vocês, divas. Como que vocês estão? Eu acho que tá bem. Se estiver bem para vocês, tá bem para mim, tá bom? Então, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu tenho essa página aqui no YouTube. Também eu tenho uma página no Facebook. Eu trabalho com redes sociais. Gosto muito de ajudar as mulheres, gosto muito de conversar com as mulheres, ter contato com todas que sofreram abuso, tá? Aquelas que sofreram abusos de todas as maneiras. Por quê? Porque isso ajuda, nós ajudamos as outras. Eu sofri abuso. Então, uma ajuda a outra a pensar. Porque uma ajudando a outra, todas se ajudando, já é uma coisa muito produtiva. Você vai ensinar as outras o que elas ainda não sabem. Não sabe como fazer. Não sabe como lidar com isso. Eu sei que eu posso não ser ninguém, mas eu sofri abusos de todas as maneiras, de todo tipo de abuso que você possa imaginar. Eu sofri. Hoje eu tô aqui para contar, para falar para vocês que se vocês quiserem mudar a vida de vocês, vocês mudam. Se vocês disser, eu quero mudar a minha vida, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero sair desse relacionamento abusivo, eu preciso sair desse relacionamento abusivo e ser uma nova criatura. Você pode e você tem força para isso, tá? Então, vou contar para vocês aqui. Quando eu era menina, quando eu era mais jovem, eu tinha muito aquela força de vontade de conhecer a igreja, de conhecer Jesus, né? De ir na igreja. Eu tinha aquela vontade, sabe? Vamos dizer, aquela louca vontade. Que eu via todas meninas, né, da minha idade, ou até mais nova, ou até mais velha, passando com a Bíblia na mão, na porta, assim, no caminho, indo para a igreja com os pais, né? E todos conversando, normal. Minha mãe não ia, minha mãe não levava. Quando tinha aniversário na igreja de alguém, eles convidavam as pessoas para ir no aniversário na igreja. Minha mãe deixava a gente ir, mas ela marcava o horário. Ela dizia, quero vocês aqui 10 horas, quero vocês aqui 9 horas. E a igreja era perto da minha casa. Eu costumo dizer assim, ao lado da minha casa. E a casa era a minha casa, gente. A gente via tudo, eles cantar, a gente ouvia, Eu tinha muita vontade. Eu tinha muita curiosidade de altar, de ver, sabe, as pessoas ali. Mas a minha mãe era aquele tipo que ela, sabe, ela queria curtir outra vida, porque meu pai já tinha morrido, meu pai tinha já falecido, somos 7 filhos, era 9, mas os 2 meus primeiros irmãos do primeiro casamento da minha mãe, e uma já tinha casado, outro tinha ido embora, né? E eu era mais velha dos irmãos, né? Eu era mais velha do segundo casamento, minha mãe. Então, meu pai faleceu e eu fiquei, assim, ajudando a minha mãe em casa, fazendo tudo, trabalhando na casa dos outros, varrendo o quintal para as pessoas, tirando o lixo do quintal. Tinha vez que eu ia trabalhar, assim, as pessoas falavam assim, você não pode deixar a Ana dar uma varrida no quintal, não. Deixa a Ana lá em casa dar uma varrida no meu quintal, porque a usina, no tempo de moagem de cana, que eles queimavam cana, ia muito carvão, ficava cheio de carvão o quintal. Minha mãe mandava que eu ia lá limpar. Eles me davam um cruzeiro, 50 centavos. Isso ali já me ajudava a comprar um chiclete na escola, para comprar bala, para comprar pão.
E quando eles me davam o dinheiro, minha mãe logo pegava o dinheiro, né? Mas quando era 50 centavos, ela deixava comigo. Aí, 50 centavos. Ela deixava comigo. Gente, eu comprava bala, dava pra comprar bala, dava pra comprar pão, dava pra comprar mariola. Eu comprava tudo de doce. Pra mim e meus irmãos na escola. A gente comia na escola. Fora a merenda, né, gente? Que a gente fazia assim, a gente levava uma sacolinha, eu e meus irmãos, e na hora da merenda, aí eu ia era comida, né? Que dava na escola, a comida era gostosa. Hoje parece que minhas crianças, meus netos sempre reclamam da comida da escola. Aí meus irmãos vinham, era arroz, feijão, carne seca e farofa. Cada pedaço de carne seca, cada tolete desse tamanho. A gente levava uma sacola para botar na sacola para levar para minha mãe. Aí vinha meu irmãozinho, minha irmã, eu pegava um prato, aí enfiava, entornava aquilo lá dentro. Aí vinha minha irmã, eu abria a sacola, minha irmã também entornava ali dentro. Aí a gente ficava fingindo que estava comendo dentro da sala de aula. E aí a gente podia repetir. No segundo prato a gente fazia a mesma coisa, a gente enchia uma sacola. E eu botava dentro da minha bolsa de colégio, não tinha nem lugar de botar o caderno, eu levava o caderno na mão, sacola cheia, pra minha mãe. Dava pra gente jantar. E aí o último prato a gente comia. Aí eu acho que a merendeira desconfiava com a gente, mas não falava nada, que ela era muito boa. Aí ela enchia bastante, ela botava bastante carne seca pra nós. E aí, gente, a gente comia bastante, sabe? Aí eles davam sempre um doce pra gente comer depois do almoço. Era paçoca. Aí a gente comia o doce. A paçoca a gente dava pra mamãe, não. Era biscoito, uns biscoitos redondos, assim, muito gostoso. E quando era leite com Nescau, a gente não podia levar pra minha mãe. Entendeu? E aí, minha mãe mudou, quando meu pai morreu, minha mãe mudou pro completo. Minha mãe, ela mudou, ela não fazia mais comida, quem tinha que fazer era eu. Antes de ir para a escola, eu tinha que fazer almoço. Antes de ir para a escola, eu tinha que dar banho nos meus 2 irmãos pequenos, tomar banho, ir para a escola, eu chegava atrasada. Quando eu chegava na sala de aula, minha professora olhava para mim assim, falava, isso é hora de entrar na sala, é meio-dia que você tem que entrar, já são 1 hora. Eu falava assim, desculpa. Ela, pode entrar. Eu entrava, eu sentava, começava a fazer o meu dever de casa, o dever que ela estava passando no quadro negro. E aí, gente, eu sei que foi uma vida muito terrível, muito ruim. Minha mãe conheceu um cara. Esse cara que a minha mãe conheceu, ele era casado. Ele tinha a esposa dele, que morava em outra cidade, e a esposa estava grávida. E minha mãe, ela sabia, porque ele ia lá na minha casa, era todo final de semana. Durante a semana ele não ia, e durante a semana era outra pessoa que minha mãe conversava, não sei. E é porque ela saía muito. E aí esse homem apareceu no dia que esse homem apareceu na nossa casa. Esse primeiro apareceu, foi no final de semana. E quando ele estava dentro de casa, minha mãe bateu palma lá no portão, porque minha mãe mandou botar cadeado no portão. Minha mãe comprou cadeado e uma corrente. Era bem grossa a corrente. Então, o segundo, quando chegou, ele viu que o portão estava fechado, ele bateu palma. Minha mãe mandou que a gente ficasse quieta, mas não deu, porque tinha calçado na escada, né? Que subia para minha casa, então ele sabia que tinha gente ali. E aí minha mãe falou, até de lá, fala que eu não estou. Eu fui lá até de falei que minha mãe não estava. Aí ele disse, ela saiu? Falei, saiu. E ele falou, voltou. Então tá bom, que hora que ela chega? Eu não sei, ela saiu. Ela foi aonde? Pegar lenha, foi no mato pegar lenha, com várias pessoas, né, que eram os vizinhos, né. Aí tá bom, ele voltou pra trás.
Só que ele voltou e se escondeu. Ele se escondeu, parece que no meio das canas que a gente morava, era assim. Era correio de casa que falava, casa é a meia, assim, parede a meia. Então ele entrou no meio das canas, a gente pensou que ele ia pro caminho, porque tinha um caminho no meio das canas que saía na usina. Ele se escondeu. E esse homem que era de outra cidade, já era noite, né? Ele dormiu lá em casa. Mas ele não viu nada. Esse senhor, esse outro homem aí não viu nada. Porque ele se escondeu. Porque a gente descobriu, minha mãe descobriu depois, porque o vizinho falou que passou, esse homem tava abaixado olhando para nossa casa. O primeiro. Que ela era namorada da minha mãe, que também era casada. E ele não viu nada, eu acho que ele foi embora. O outro foi no outro dia bem cedo embora. A gente ia dormir cedo, a mãe botava a gente para dormir cedo. Olha como é que são as coisas. Isso, ela, no caso ali, ensinava muita gente a fazer besteira, só que nós não fizemos. A gente não via nada, a gente não ouvia nada, a gente dormia, a gente podia ver televisão até 7 horas da noite, 8 horas a gente tinha que dormir. E foi assim, foi caminhando a nossa vida, assim, né? Porque eu já tinha acontecido várias coisas comigo quando eu era mais jovem. Nessa época, minha avó tinha falecido, meu pai tinha falecido, então eu via poucas vezes eu via minha mãe. Porque minha mãe tinha uma mania de sair de manhã, só chegar 3 dias depois. Eu faltava muita aula. E eu era muito carinhosa com a minha mãe. Eu tinha muito carinho com a minha mãe. Só que a minha mãe era assim, se eu chegar em casa, o quintal não tiver varrido, a casa não tiver varrida, passado cera, que era cera, aquela lata de cera, quem conheceu sabe o que eu tô falando, aquela lata de cera rainha, ela era tipo uma pasta. A gente passava no chão e depois tinha que dar passar outro pano, deixar secar, passar outro pano para dar o brilho. Era o que eu fazia. A casa ficava brilhando, você podia ver seu rosto, que era tudo cimento liso e vermelho. Nossa, ficava lindo, gente, aquele brilho maravilhoso. Colocava a planta dentro de casa, que a gente tinha muita planta. Eu forrava as poltronas, que antigamente era poltrona, né? Era uma grandona e 2 pequenas. Então, eu dava banho nos meus irmãos, penteava o cabelo dos meus irmãos, e eu doido para ir para a escola, não podia. Porque a gente esperava, minha mãe nunca chegava. A gente ia dormir cedo, e era isso. E o homem ia lá, não achava minha mãe, porque eu falava que minha mãe não estava em casa, e ele acreditava, saía, ia embora e tal, e o portão sempre fechado de cadeado. E aí, meus irmãos também faltavam aula, porque como que eu ia mandar 3 crianças para a escola sozinha? Porque sempre eles iam comigo. Eu era a mais velha, tinha 10 anos. Não, tinha 11 anos. Eu tinha 11 anos na época. Tinha minha irmã mais nova do que eu, que tinha 10. E tinha um com 8 anos. Tinha um com 9. Não, tinha um com... Nós somos um ano, um atrás do outro, escadinha. Tinha um com 2 anos. Quando meu pai morreu, tinha um com 3 anos. Quando meu pai morreu, ele tinha 1 ano. 1 aninho. E aí ele foi criado praticamente por mim. E minha mãe sempre foi aquela mulher namoradeira. Ela gostava de curtir, gostava de trocar de namorado, isso aí. E aí, gente, apareceu uma mulher lá em casa. Minha mãe chegou, ela estava lá em casa. Acho que ela mandou que eu botasse água para esquentar, que ela ia tomar um banho, que ela ia sair à noite, que ia ter um baile, que ela ia com a vizinha, né? A vizinha tinha marido, mas era bem assim, gostava de um forrozinho. Aí minha mãe mandou que eu botasse água para esquentar. Então, antigamente era bacia, né? Aquela bacia grande. Minha mãe foi tomar banho no quarto, tal, se arrumou, tal, tava se pintando lá. Uma mulher chegou e chamou no portão. Eu fui atender, falei que era uma mulher. Então, ela achou que era de uma das vizinhas. Minha mãe, entra, manda ela entrar. Quando eu mandei a mulher entrar, eu tinha que prender o cachorro, que era Baluarte, nosso cachorro era bravo. Eu prendi Baluarte no pé de manga, primeiro. A mulher entrou no quintal. Aí começou, minha mãe veio para atender ela, falou, quem é a senhora? Minha mãe nem reconheceu.
porque não era vizinha. Você mandou a mulher entrar sem a senhora mandou. Aí, tá bom. A mulher começou a falar que ela estava grávida e que o marido dela estava com a minha mamãe estava estragando o casamento dela, que ela ia embora para Cabo Frio, mamãe ia ter que cuidar dos 2 filhos dela, porque ela só ia levar o que estava na barriga, e que mamãe era uma safada, e começou a xingar a mamãe xingando ela xingando a minha mãe e tal. Ela pegou uma pedra, gente, a mulher já estava com aquela pedra dentro da bolsa. Ela saiu para fora do portão, pegou uma pedra na bolsa. Ela deu uma pedrada. Devia de pegar na minha mãe, pegou no meu irmão. Meu irmão, o mais novo. Pegou no meu irmão, gente. Bateu aqui assim no meu irmão. Na mesma hora que ela deu aquela pedrada, gente, era uma pedra grande. Na hora que ela deu a pedrada, meu irmão caiu. Caiu já com o olho aberto. E chorando. E chorando com o olho, assim, eu não sei se ele ficou espantado de ter levado aquela pedrada. E mamãe começou a gritar. Aí os vizinhos veio tudo correndo, a mulher falou que não era para pegar no menino, era para pegar na mamãe, que ela ia dar um pedrada, foi para pegar na cara de mamãe, e a mamãe tava com a criança no colo, com o meu irmão no colo, gente. Pegou aqui assim nele, que ele tem a marca até hoje aqui, o corte que deu assim. Aí arrumou um carro na usina, levou ele para outra cidade. E chegando lá, viu que cortou só a carne e não rachou o osso. Cortou a carne, sim, não rachou o osso. Ele tem uma cicatriz aqui, enorme, assim. Sabe aquela cicatriz que pegou daqui, na hora que ela deu a pedrada, assim, aquilo rachou, que cortou, assim. Ah, meu Deus, tadinho. Ele gritava com o olho aberto, assim. A gente começou gritando, a mulher correu. Não sei aonde aquela mulher estava, que não era cedo, era cedo, mas... Tinha ônibus que ia para a cidade dela 8 horas da noite. Só tinha até 8 horas da noite. E ela pegou esse ônibus. E quando esse homem chegou lá em casa no outro dia, meu irmão ficou internado. Para o médico ver se ele não ia ter nenhum trauma depois ali, se ia acontecer dele entrar em, né? E aí no outro dia, minha mãe chegou com ele, era 9 horas da manhã. E tinha que levar para fazer curativo, né? Ele levou, acho que 10 pontos e botaram curativo por cima. Eu tinha que ter cuidado, porque inchou até o olho dele, ficou com o olho inchado. E eu cuidava dele como se fosse meu filho. Eu dava banho, lavava o rostinho dele com carinho, assim, fiquei com pena. Aí, gente, aqui nele ficou roxo, a beirada do olho ficou roxo. Aqui o corte, o olho dele, aqui, as pálpebras dele ficou inchada, a sobrancelha ficou tudo inchado, assim, só esse pedaço aqui ficou inchado. E ele tinha 3 anos de idade. E eu por dentro, com medo de apanhar, eu culpava minha mãe por dentro, sabe? Eu ficava assim, a culpa era sua, por que vai pegar marido dos outros? Eu ficava pensando, o homem é casado. Quando ele chegou lá em casa, a mamãe falou com ele que eu não queria nada com ele, porque a mulher dele estava grávida, foi lá em casa, fez isso com o filho dela e tal, e que mamãe não deu parte, porque se mamãe desse parte, a polícia ia culpar ela mesmo. E aí, sarou, ela vinha, trazia o menino em outra cidade, né? E fazia o curativo, voltava para casa. Aí depois tinha uma farmacêutico lá, que fazia o curativo, né? Não estava lá, estava doente. Ela tinha que ir na outra cidade para fazer o curativo, que ela ficava perto. Só pegar o ônibus, fazia o curativo e voltava para casa. Ficava na base de 3 horas. E aí, graças a Deus, melhorou, ficou uma cicatriz, ele tem essa cicatriz até hoje. Mas depois foi o outro, que era casado também, que é minha mãe também, falta de respeito. E que eu não acho certo isso. Eu acho que o homem casado, ele tem que se dar o respeito, porque o casado é ele. E a mulher que sabe que ele é casado, continuou com ele, ela também está errada. Eu acho que é uma falta de caráter. O homem que ele sabe que a mulher é casada, que ele é casado,
E ele sabe que a mulher dele que lava as cuecas dele, que limpa a casa dele, que deu filho para ele, que cuida da casa dele. E ele é o mau caráter e a mulher que fica com o homem casado, ela não tem falta de respeito. Ela também é outra, né? Mas eu vim aqui falar sobre isso porque aconteceu isso na minha família. E as mulheres de casa, elas sofrem. Quem está sendo traída, né, sofre muito. Elas não têm mais liberdade como tinha com o esposo. O esposo some, mente para ela, fala que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, né? E eu não sei o que ele falava para a esposa dele, que ele tinha vezes que ele dormia lá em casa, não sei o que ele falava para a esposa dele quando chegava, mas ela chorou muito com a minha mãe, falou que minha mãe ia pagar muito caro pelo que tinha feito, e que Deus não era morto, que Deus estava vendo. Ela tinha 3 filhos com ele, estava grávida do 4º, e que era para a mãe, por favor, deixar ele em paz, mas a mamãe debochou. Mamãe debochou dela. Ele que vem atrás de mim, minha filha, eu não vou buscar ele na sua casa. Se ele vem atrás de mim é porque ele não gosta de você. Ela foi, saiu para fora, pegou, abriu a bolsa e pegou essa pedra. Então ela estava esperando que minha mãe desse uma resposta, né, para ela, que fosse uma resposta mais coisa, né? Mas minha mãe deu uma resposta muito absurda. E foi onde quem levou a pedrada, quem levou a pior foi meu irmão. E não pegou na gente, porque a gente tava na escada, por cima. E minha mãe com ela lá de fora, com meu irmão no colo. E pegou no meu irmão a pedra. Então, hoje eu falo com as mulheres. Existem cicatrizes de um casamento que nunca é apagada. Quando o cara é abusivo, ela ainda falou com a minha mãe que ele batia muito nela. Ele me bate muito. E agora que eu descobri que é por sua causa. Quando eu pergunto para ele onde ele estava, mesmo sabendo que eu estou grávida, ele me bate. Ele bate nos filhos. Meu filho mais velho ele deu um soco no rosto do meu filho mais velho, que quebrou o dente do meu filho. Tudo por sua causa. E mamãe debochando, mamãe estava rindo. Eu estava vendo, eu estava olhando para ela da escada, eu vi que ela estava assim. Aí depois deu essa para a mulher. Se ele me procura, porque ele não gosta de você. Se ele vem para minha casa, porque ele não gosta de você. Eu estou com ele, sim. Eu não vou largar ele. Aí ela pegou, fez isso. Deu uma pedrada para pegar na cara, no rosto da minha mãe, pegou no meu irmão. E então, eu sou aquela pessoa, gente, que se o homem é casado, comigo não tem vez. Eu aprendi na vida que o respeito vem de um bom relacionamento, vem do homem para a mulher. Se ele não trai, se ele não bate, se ele não machuca, se ele quando arrumar uma amante, se ele arrumar uma amante, pega a sua roupa e vai embora morar com a tua amante. Deixa sua mulher viver. Mas tem um homem que ele não larga a mulher de casa, fica com uma amante, não larga a mulher em casa, e quando a mulher descobre, ele quer bater, quer machucar, quer matar, e acha que a pessoa é obrigada, a mulher é obrigada a aceitar ele como ele é. A mulher, deixa eu te explicar, a mulher quando ela é traída, ela deve dar carta de divórcio, ela deve pedir divórcio. Ela traiu, ele traiu, se ele te traiu porque ele não te ama. Se ele viu em outro que não vê em você, é porque você não é importante para ele, tá? E a outra faz o que você não faz. E é muito bom isso. Se ela faz o que você não faz, ele vai sofrer com ela. Porque quando o homem larga a mulher de casa e vai morar com uma outra mulher, o que a mulher de casa fazia, que é almoço na hora certa, janta na hora certa, cafezinho na hora certa, roupinha lavada, mulher tá dentro de casa lá cuidando dos filhos dele, a outra vai fazer o contrário. A outra vai achar que você não manda na minha vida. Não somos casados. Ah, mas eu larguei minha mulher por sua causa. Largou porque quis. Eu não te pedi para você largar ela. Isso aí, gente, é verídico. Tem mulher que fala isso na cara de pau. Aí os homens ficam irados e esfaqueia, tenta matar, e quando não mata, tá? Então a gente vê aqui no YouTube
ou em outros vídeos que a gente vê em outros setores também, em outros lugares, que a mulher fala no primeiro casamento, sempre acontece de matar a segunda mulher, aí a mulher fala, ele era comigo, ele era assim, ele fazia isso, ele me batia, ele tentou me matar, que não sei o quê. Aí ele arruma outra e a outra ele mata. Ah, mas eu amava ela. Mentira. Quem ama não quer ver sangue seu, não. Quem te ama não quer ver você morta, não. Quem te ama te livra, entendeu? Da morte. Quem te ama quer ver a sua felicidade. É porque ele não te ama. Ele gosta daquilo que você faz. O que você faz? Né? Que chama muita atenção dele. Que a mulher dele não faz em casa. O que a mulher dele não faz em casa? Existem várias coisas que você que está aí me assistindo agora vai me dizer. Essa é uma pergunta que eu te faço. Eu sei que talvez vai falar coisas, né, como sexo, por exemplo, né? Mas é nesse patamar aí, tá bom? É isso aí que eu vim falar com vocês. Se o homem pensa que eu tô sozinha há bastante tempo, tô viúva há bastante tempo, e eu já conversei com 3 pessoas que vai para esse lado aí do sexo, na mesma hora é bloqueado, que eu não preciso disso, eu não tô atrás de sexo, entendeu? Eu tô atrás não, um dia que Deus quiser, eu vou arrumar uma pessoa que me respeite, porque eu não fui respeitada a minha vida toda, nem pela minha mãe, nem pelo meu primeiro marido, entendeu? Não fui respeitada. Então hoje eu quero ser respeitada. Eu mereço ser respeitada. Nós mulheres merecemos, nós somos princesas. Nós somos rainha do nosso lar e dos nossos filhos. Não pensa só em você. Você tem que pensar em você e também pensar nos seus filhos. Você acha que seus filhos gostam de ver você apanhando do pai, do seu marido? Você acha que seus filhos não sentem que você não está bem? Quando ele te bate, o que vocês acham que seus filhos fazem? Chora. Para, papai. Deixa a mamãe. Por favor. Meus filhos faziam isso. E hoje, meus filhos não dão um tapa nas mulheres dele. Se der, o bicho pega para eles. Porque eu sou mulher. Eu falo para ela, larga. Te bateu, deixa ele, larga ele. E outra coisa, vai viver a sua vida, vai dar pensão aos seus filhos e vai sim botar comida dentro de casa dos seus filhos. Você traiu ela, agora tu vai bater, tu não é homem para isso. Tu foi homem para apanhar, tu foi homem para bater, tu foi homem para trair, tu é homem para agora se danar na vida. Porque é a covardia que você fez. É isso que eu estou aqui para falar com você. Porque eu sou mãe, não criei filho para bater em mulher. Não criei filho para matar mulher nenhuma. Criei filho para respeitar as mulheres. Portanto, a minha vida toda, os meus filhos viu o apanhado do pai deles. E hoje eles sempre falaram comigo, mamãe, eu nunca vou dar um tapa na minha mulher. E eu ouço isso, eu provo para vocês, meus filhos nunca deu um tapa nas esposas. São 2 filhos, homem casado, e 2 filhas casadas, que eu tenho. Graças a Deus, a minha filha, a mais velha, apanhava do marido, eu enfrentava o marido dela. Ela voltava para ele. Um dia que ele falou, vou cortar a sua cabeça, vou levar para sua mãe. Ele mandou áudio para mim, eu fui lá. Esperei ele trabalhar, arrumei tudo que era dela, a roupa dela, deixei o resto para ele, móvel, deixei tudo. Só peguei a roupa dela, peguei minha filha e botei dentro de casa. Falei, vou esperar ele vir cá te buscar. Nunca foi buscar. E eu falei, esse áudio aqui vai para a polícia. Sumiu. Arrumou outra mulher. Mas não foi buscar minha filha, porque ele viu que eu falei com ele. Parece aqui que eu chamo a polícia e mostro o áudio que você mandou para mim. Pronto. Não foi destruir o casamento dela. Eu salvei a vida da minha filha. É isso aí, gente. Olha, contem comigo para sempre estar aqui dando dica para vocês, mulheres que que foram atingidas por esses covardes. E você, como eu, que já sofri no primeiro relacionamento, quando você arrumar uma pessoa, investiga a vida dele, porque se ele tiver uma vida
uma mulher que ele espancou, não fica com ele não, porque você vai ser espancada. Bom dia para vocês, fiquem com Deus. Deus abençoe a todas vocês. Se vocês quiserem me seguir, me siga aqui no YouTube, né? De Frente com a Verdade. Me segue, compartilhe, comente o que vocês acharam desse vídeo, o que vai ajudar você, entendeu? Porque eu tô aqui como mulher, como pessoa, como ser humana. Eu gosto de estar sempre ajudando as mulheres, porque é muita mulher que já morreu, é muita mulher, gente. Vocês abrem o YouTube, vocês vão lá ver como que os homens falam quando matam a mulher. Eu esfaqueei ela, eu dei... Quantas facadas você deu? Acho que eu dei... Eu nem me lembro, ele lembra. Mas ele fala, umas 4, umas 5. Aí eu chegaram, mordeu os lábios. Mas por que você matou? Não, foi o seguinte. Isso. Aí ele conta sabe? Aí o promotor começa a falar com ele. Peraí, mas ela estava te traindo? Não é que ela estava me traindo. É que eu vi um desses aí, eu sempre assisto aqui no YouTube. É porque um amigo meu falou isso. Eu fui perguntar a ela, né? Então, mas você não falou que tinha uma outra pessoa? Não, eu estava conversando com outra pessoa assim, mas você deu em cima da amiga dela? Porque ela, no depoimento, ela disse que você deu em cima que você deu em cima dela. Você conhece fulana? Conheça. Por que ela ia na sua casa lá, conversar com sua mulher e você ficava piscando o olho para ela? E depois mandou um áudio para ela, pegou o número no celular da sua esposa, mandou áudio para ela, para você dar uma saída com ela, que você pagava R$100 para ela, né? É porque eu era muito afim dela, entendeu? Aí sua mulher descobriu, você matou ela. Né? Ela queria ir embora de casa, aí eu peguei, fiquei nervoso lá, eu não vi mais nada. Eu sei que eu fui, peguei uma faca na cozinha, falei, você não vai sair daqui. Aí peguei minha filha, botei lá fora, e eu dei umas 4 facadas nela. A gente vê isso, a gente dói o coração. A gente ouvir, já dói o coração. Então, eu acompanho todos esses vídeos aqui no YouTube, né? No Tribunal da Justiça. Acompanho muito. Vocês podem acompanhar também, que vocês vão ver cada coisa que vocês vão ficar até de boca aberta. É disso que mete medo em várias mulheres. Eu mesmo tenho medo. Eu mesmo, sinceramente, eu tenho medo de arrumar homem. Eu tô sozinha há 16 anos. Tenho maior medo. Medo. 16. Vai fazer 17 já. Agora em dezembro, dia 13 de dezembro. Tenho medo. Porque eu tenho medo de morrer dessa forma, entendeu? Então, vamos seguir a vida, gente. Quando você arrumar alguém, se já saiu de relacionamento abusivo, você, quando arrumar alguém, investiga a vida dele. Se ele tiver uma vida obscura do passado, corta o papel da raiz, manda embora. Tira da sua vida. Porque senão você é a próxima vítima. Você vai querer ser a próxima vítima, amor? Hein, divas? Fala aí pra mim, dá a sua resposta. Eu estou esperando e contando com você. Me siga, comente e compartilhe. Bom dia.